Existe uma ironia cósmica inescapável e é quase escandalosa no texto que temos diante de nós hoje. Com certeza. Pensemos nisto por um momento. O exato povo que recebeu as alianças, a lei, a história toda dos patriarcas e as promessas maravilhosas do Antigo Testamento, sofre um endurecimento. Um tropeço histórico, né? Exato. E é precisamente esse tropeço, essa rejeição histórica, que atua como a engrenagem soberana de Deus para enxertar os gentios. Os forasteiros absolutos. Sim, pessoas que não tinham direito a nada e agora são colocadas na árvore da salvação. Sabe o que é mais fascinante nessa dinâmica toda? O quê? É perceber que a infidelidade humana não limitou a graça de Deus de forma alguma. Pelo contrário. Pelo contrário. Se nós olharmos de perto, essa mesma infidelidade foi o instrumento paradoxal que expandiu a graça de uma forma excessiva e, assim, totalmente imprevisível. O juízo sobre uns tornou-se o veículo de misericórdia para outros. Exatamente. Subvertendo completamente a nossa matemática humana de como a salvação deveria operar. E é exatamente por causa dessa subversão que o objetivo do nosso mergulho exegético de hoje é navegar por essa tempestade teológica que é Romanos 11. É um texto denso. Muito. Este é um estudo imersivo onde nós vamos investigar esse endurecimento de Israel, a famosa analogia agrícola da oliveira e o grande clímax exegético da carta aos Romanos, que é o mistério de que todo Israel será salvo. Mas para quem nos acompanha nesta análise hoje, nós precisamos primeiro situar este capítulo no argumento maior. Porque lendo as epístolas, é fácil achar que os capítulos de 9 a 11 são uma espécie de parêntese, sabe? Um desvio de rota. Isso, um desvio de rota, um apêndice. Mas não é bem assim. De forma alguma. Na verdade, eles são o clímax absoluto da defesa do evangelho que Paulo vem construindo. Se conectarmos isso ao problema teológico maior, e aqui nós somos muito bem guiados pelas observações do pesquisador Douglas Moo, a tensão do momento é gravíssima. É uma crise. Pense no fluxo da carta. Paulo acabou de declarar promessas inquebráveis lá no final de Romanos 8. Aquela passagem belíssima. De que nada, nem anjos, demônios, nem o presente, nem o futuro pode nos separar do amor de Deus. Mas surge uma pergunta inevitável logo em seguida. E bem aterrorizante. Se Deus aparentemente quebrou as promessas pactuais que fez a Israel no Antigo Testamento, como a igreja pode confiar que ele vai manter essas novas promessas feitas em Romanos 8? Exatamente. A fidelidade e a justiça do próprio Deus estão literalmente no banco dos réus. É uma crise clássica de teodoceia. Moo argumenta muito bem que Paulo não está apenas explicando a história, ele está defendendo o caráter de Deus. Se Deus abandonou Israel, o evangelho cai por terra. Porque o Deus evangelho seria indigno de confiança. Exato. E não podemos ignorar o contexto histórico vibrante da igreja original, lá em Roma, que torna tudo isso muito prático. Que era uma comunidade dividida, né? Sim, que sofria com um problema seríssimo de arrogância dos cristãos gentios. Esses gentios, agora incluídos na família de Deus, começavam a se sentir espiritualmente e até historicamente superiores aos judeus que haviam rejeitado o Messias. E Paulo escreve em grande parte para destruir essa soberba. Para guiar nossa exegese hoje e entender as diferentes formas de ler esse problema, nós traremos 3 vozes acadêmicas de peso. Thomas R. Schreiner, Douglas Moo e Beverly Roberts Gaventa. Como essas 3 mentes brilhantes abordam um texto tão complexo? Fico intrigada. É crucial delinear as lentes metodológicas desses estudiosos antes de entrar no texto, porque isso explica por que eles discordam em pontos tão vitais. Começando pelo Schreiner. Schreiner opera a partir de uma lente fortemente reformada. Ele foca intensamente na exegese histórico-gramatical, na soberania divina e na eleição incondicional. Ele é bem meticuloso. Muito. Ele traz uma análise sintática rigorosa para defender uma sequência cronológica e escatológica muito clara. Já Douglas Moo, que também vem da tradição reformada? Sim, mas adota um foco um pouco diferente, mais centrado na história da salvação.
Ele lê o texto observando a tensão pactual contínua entre o privilégio judaico original e a nova economia do Evangelho. Podemos pensar na abordagem de Mu como alguém acompanhando o cumprimento de um contrato complexo, né, passo a passo, ao longo da história. Perfeito. E isso nos leva a Beverly Roberts Gaventa. Pelo que estudei da abordagem dela, estou impressionada com a lente apocalíptica que ela aplica. É bem diferente dessa ideia de um contrato sendo cumprido linearmente. Totalmente. Ela lê a ação de Deus não como o desenrolar de um cronograma perfeitamente mapeado, mas como um evento cataclísmico, uma disrupção. Para Gaventa, a graça não é uma transação lógica de causa e efeito. É uma invasão excessiva que subverte violentamente qualquer expectativa humana. Seria como se Deus rasgasse o roteiro esperado para escrever algo impensável por cima. Tendo esse DNA dos comentaristas em mente, vamos desembalar o texto. Começando pelos versículos de 1 a 6 do capítulo 11, o remanescente e a eleição da graça. Vamos lá. O consenso mínimo entre todos os estudiosos aqui é indiscutível. Deus não rejeitou o seu povo. Paulo usa a si mesmo como a prova viva número 1. Afinal, ele é israelita da tribo de Benjamim. E em seguida ele invoca o relato histórico de Elias e os 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. O que sustenta esse argumento no grego original é o termo lema, certo? Que significa remanescente. Exato. Mas o peso teológico da passagem cai na expressão que qualifica esse remanescente. Kat ekilogen charitos, ou seja, segundo a eleição da graça. Lendo as notas de Schreiner para nossa conversa, fiquei bastante intrigada. Ele bate muito na tecla da iniciativa divina nesses versículos iniciais. Muito. Como ele lida com a ideia de que Deus, nas palavras do Antigo Testamento que Paulo cita, reservou para si esse remanescente. Para Schreiner, o texto exige que reconheçamos que a preservação do remanescente não é resultado da resistência heróica daqueles 7.000 homens, mas uma ação monergista. Uma ação direta e exclusiva de Deus. O foco está totalmente na soberania divina, e o versículo 6 é apontado por ele como o golpe final de Paulo contra qualquer mérito humano. O texto diz que se é por graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não seria graça. Schreiner argumenta que a pureza da graça exclui absolutamente o esforço humano na eleição. Não é uma cooperação, é um resgate unilateral. Mas a Gaventa traz um tempero sociológico para essa discussão que eu achei formidável. Nossa, sim. Ela aponta como essa formulação exata de Paulo ofendia profundamente a mentalidade greco-romana da época. Como funcionava essa questão de graça e favor naquele contexto cultural? Esse é um ponto vital para não lermos o texto apenas com nossos olhos modernos. Naquele contexto cultural, o sistema de patronato dominava tudo. Presumia-se que presentes ou favores, o que eles chamavam de graça, exigiam recebedores dignos. Havia uma economia rigorosa de reciprocidade. O patrono dava o favor e o cliente devolvia com lealdade pública e serviços. Exatamente. Mas a eleição da graça que Paulo descreve ignora o mérito e a dignidade do recebedor. É um puro ato do Criador. Para os ouvintes originais de Paulo, descrever uma graça incondicional era algo não apenas estranho, mas socialmente escandaloso. O que nos empurra para um abismo exegético logo em seguida, nos versículos de 7 a 10. O endurecimento judicial. Paulo escreve que o que Israel buscou não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os demais foram endurecidos. O problema interpretativo central aqui é desconfortável para muitos. Deus divide Israel ativamente. Temos o termo grego porostai, que significa literalmente foram endurecidos. Como nossos guias navegam por essa tensão? Esse termo cria de fato uma tensão teológica imensa. Schreiner argumenta, com base na sintaxe do verbo, que estamos diante do que os gramáticos chamam de passivo divino. Trata-se de um endurecimento judicial em que o próprio Deus age ativamente sobre os pecadores. Mas Schreiner é rápido em qualificar isso. Deus não está endurecendo corações inocentes. Exato. Ele age sobre corações que já estavam em rebelião resoluta. Para Schreiner, isso não remove a responsabilidade humana de forma alguma, ecoando muito do argumento que Paulo já havia feito sobre o faraó no capítulo 9.
Em certo sentido, Deus entrega o povo à insensibilidade que eles mesmos escolheram e amaram. Isso faz sentido dentro de uma mecânica de justiça retributiva, mas a Gaventa lê esse mesmo termo, puros hatai, de uma maneira bastante diferente com sua lente apocalíptica, não é? Sim, ela não vê isso apenas como uma punição individual. Ela afasta o foco da mecânica judicial. Gaventa argumenta que estamos vendo uma cisão, um split cósmico criado pelo próprio Deus dentro do Israel étnico, dividindo-o entre o remanescente e o resto. E ele faz isso com um propósito muito maior, um propósito salvífico em escala global. Paulo junta citações do Salmo 69 e de Deuteronômio 29, falando sobre olhos obscurecidos e costas encurvadas, não como um fim punitivo em si mesmo, Mas como o primeiro ato de um drama apocalíptico orquestrado por Deus para salvar o mundo inteiro. E esse drama apocalíptico transborda na metáfora mais famosa deste capítulo, nos versículos de 11 a 24, a oliveira e o enxerto. Aqui percebemos que o alvo de Paulo é acabar com a arrogância gentílica. Tem uma estrutura argumentativa que Paulo usa aqui, uma lógica rabínica clássica chamada Kal Haomer. Como podemos explicar isso de forma simples para entendermos o peso do que Paulo está dizendo? Kal Haomer é um raciocínio que vai do menor para o maior, ou do mais leve para o mais pesado. Funciona assim: se algo menor é verdade, quanto mais o algo maior. Entendi. Caventa destaca a genialidade de Paulo ao usar isso aqui, né? Sim. Paulo argumenta que se o tropeço de Israel, sua falha temporária e seu endurecimento parcial trouxe tanta riqueza para o mundo, isto é, a salvação chegando aos gentios, imaginemos o que acontecerá quando ocorrer a plenitude deles. A palavra grega pleroma aqui é chave. Ela aponta para uma totalidade, um preenchimento futuro glorioso. Se a queda deles trouxe vida, o que trará a restauração deles, senão vida dentre os mortos? E para ilustrar isso, Paulo usa aquela imagem agrícola riquíssima e intencionalmente antinatural. Ele identifica os gentios como agrielaios, ramos de oliveira brava. Que são enxertados para fashion, que significa contra a natureza. Na oliveira cultivada. Lendo Mu e Gaventa, algo fica muito claro e que a igreja moderna muitas vezes esquece. A raiz que sustenta toda essa árvore não são os gentios e não é a igreja institucional. A raiz são as promessas patriarcais feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Isso é fundamental. A seiva que alimenta os cristãos gentios hoje vem de uma promessa feita a Israel milênios atrás. E se conectarmos isso ao quadro maior, Paulo está mirando diretamente no orgulho. O aviso dele é cristalino. Não se ensoberbeça, mas tema. Schreiner nota a severidade assustadora dessa passagem. Deus não hesitou em cortar os ramos naturais, que eram os judeus incrédulos, por causa da incredulidade deles. Logo, ele absolutamente não poupará os ramos bravos, os gentios, se estes abandonarem a fé e presumirem que seu status é uma espécie de direito adquirido. Não há espaço para presunção ou elitismo na teologia da graça. É um golpe fatal contra qualquer teologia da substituição. Aquela ideia arrogante de que a igreja simplesmente substituiu e descartou Israel para sempre. E isso nos impulsiona de forma natural para os versículos de 25 a 32. Podemos chamar isso do clímax exegético não apenas do capítulo, mas de toda a epístola. Com certeza. Paulo revela um mistério. Culminando na declaração estrondosa de que todo Israel será salvo. As bibliotecas teológicas ao redor do mundo estão repletas de debates furiosos sobre o que é esse mistério e, principalmente, quem compõe esse todo Israel. Esse é, sem dúvida, o grande campo de batalha dos exegetas. Como nossos estudiosos navegam nesse campo minado? Vamos começar analisando a posição do Schreiner. Ele rejeita categoricamente a visão popular em alguns círculos de que todo Israel seja apenas um termo espiritualizado para se referir à igreja como um todo, composta de judeus e gentios misturados. Ele também rejeita que seja apenas o somatório do remanescente histórico ao longo de todos os séculos. Exato. Para Schreiner,
A presença daquela palavra que mencionamos, pleroma, a plenitude, e a conjunção temporal, arhiel, que significa até que a plenitude dos gentios haja entrado, aponta inegavelmente para um evento escatológico futuro. Na visão dele, Paulo está profetizando uma salvação em massa do Israel étnico, que estará ligada de forma umbilical ao retorno físico de Cristo, a parousia. Deixa eu clarificar um ponto aqui, Claro. porque esse é um ponto de confusão comum. Isso não significa que Schreiner acredita que existe um caminho alternativo de salvação para os judeus. Eu me lembro de ver um termo alemão na literatura teológica para isso, Sonderweg. Excelente ponto. Sim, Sonderweg significa caminho especial ou via alternativa. Mas Schreiner é enfático. Não existe Sonderweg. Não existe salvação para Israel à parte do Messias Jesus? Eles não serão salvos apenas por serem judeus ou por seguirem a Torá independentemente de Cristo. Eles serão salvos exclusivamente pela fé em Cristo num evento futuro. Onde, como diz o texto, o libertador virá de Sião e removerá a impiedade de Jacó, levando-os ao arrependimento e à fé no Messias que antes rejeitaram. Certo, isso esclarece muito. Mas, voltando à nossa lente apocalíptica, como a Gaventa analisa esse mesmo mistério? Ela concorda com essa leitura de um cronograma futuro tão específico? A abordagem de Gaventa é bem distinta. Ela foca intensamente na dimensão apocalíptica do termo mysterium. No pensamento judaico do Segundo Templo, um mistério não é um quebra-cabeça intelectual para ser decifrado ou um romance policial de Agatha Christie, né? Não. Um mistério bíblico é um plano divino oculto que, de repente, invade e altera a história. Para ela, todo Israel realmente significa a totalidade do povo histórico judaico. O que demonstra que as promessas de Deus são literalmente inquebráveis, ecoando a preocupação de Mo. No entanto, ela alerta vigorosamente contra o uso deste texto para montar cronogramas especulativos e calendários escatológicos rígidos. Ou seja, tentar mapear a data, a hora ou a mecânica exata da conversão de Israel é perder completamente o ponto principal do texto para ela. Exatamente. O foco de Paulo não é nos dar um calendário do fim dos tempos, mas nos deixar maravilhados com a superabundância do perdão divino. A conclusão retumbante de Paulo, no versículo 32, encapsula toda essa visão de Gaventa. Deus encerrou a todos na desobediência para usar de misericórdia para com todos. A desobediência universal, tanto de judeus quanto de gentios, nivela a humanidade inteira no chão para que a misericórdia universal seja a única palavra final de Deus. Chegamos, então, ao momento de colocar essas três lentes em confronto direto. Vamos lá. Se fôssemos sintetizar essas abordagens maravilhosas na resolução do capítulo 11, veríamos tensões metodológicas muito claras, não é? Temos o rigor técnico de um lado e o assombro teológico do outro. Sem dúvida. Schreiner é profundamente técnico, exegético e sequencial. A preocupação primária dele é resolver a mecânica do texto. Ele quer mostrar como a eleição soberana incondicional e o cronograma escatológico operam em perfeita harmonia, sem aniquilar a responsabilidade humana pela incredulidade. E o Douglas Moo atua com um tom de forte defesa pactual. A lente dele está constantemente voltada para trás, para o Antigo Testamento. Preocupado em provar a integridade inabalável do caráter de Deus diante de suas promessas. E Gaventa eleva o tom do debate acadêmico para o louvor apocalíptico. Ela concentra sua força analítica no caráter incontrolável e indomável de Deus. Para ela, o ponto central de Paulo é expor o mistério de uma graça que ofende as nossas sensibilidades e excede a lógica matemática humana. Nós percebemos ao cruzar essas três mentes brilhantes que a genialidade de Romanos 11 transcende a mera mecânica teológica. É uma obra-prima. Se nós pudéssemos destilar todo esse estudo imersivo em uma única ideia central, uma frase memorável que encapsula a força absoluta deste capítulo, qual seria o nosso veredito? A síntese mais fiel do texto, unindo a força de todos os comentaristas, aponta para isso. A infidelidade humana nunca escreve o capítulo final da história.
Pois a graça escatológica e disruptiva de Deus subverte as expectativas, transformando o próprio palco do juízo no veículo da sua misericórdia soberana. É de arrepiar pensar nessa dinâmica. Mas isso nos exige uma ponte de aplicação imediata. Não podemos deixar isso apenas no reino das ideias acadêmicas. De jeito nenhum. Como toda essa teologia tão densa confronta a nossa prática contemporânea? O que acontece, por exemplo, quando pegamos a analogia da oliveira e a aplicamos contra o triunfalismo cristão moderno? A aplicação aqui precisa fugir completamente daquele clichê devocional superficial de apenas dizer, vamos confiar nos planos incompreensíveis de Deus. A aplicação exigida pelo texto de Paulo é dolorosa. É o extermínio total do orgulho espiritual. Se olharmos para a igreja ocidental atual, que representa historicamente os gentios enxertados da metáfora de Paulo, nós frequentemente agimos como se fôssemos os proprietários e fundadores da árvore. Muitas vezes agimos com um triunfalismo cego, olhando com superioridade teológica e moral, não apenas para o judaísmo histórico, mas para qualquer grupo que hoje consideramos estar fora das nossas paredes institucionais. Esse é o ponto. Paulo avisa com uma clareza que deveria nos aterrorizar. A graça é um presente escandalosamente merecido. Nós, como igreja gentílica, fomos enxertados contra a natureza. Estávamos fora do pacto. E entender isso não deve gerar presunção teológica. Mas sim tremor, reverência e uma humildade absoluta. Como vimos com Schreiner, se o ramo natural foi cortado por incredulidade, o ramo bravo não tem imunidade diplomática nenhuma se começar a nutrir a mesma arrogância. A graça nunca, em hipótese alguma, pode ser usada como combustível para um senso de superioridade ou exclusividade elitista. Este aviso severo contra o nosso orgulho nos leva ao pensamento provocativo final que Paulo registra no encerramento deste capítulo. A doxologia de Romanos 11, do versículo 33 ao 36. Que não é apenas um hino de louvor inserido no final para fechar o argumento com uma beleza poética ou literária. É um desafio intelectual profundo para nós. Ele clama, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Deixamos esta reflexão final no ar para quem nos acompanha neste mergulho exegético. Se a sabedoria de Deus é verdadeiramente inescrutável e a sua graça opera por caminhos tão escandalosos e disruptivos, quanto da nossa rigidez teológica moderna é apenas um orgulho de um ramo bravo tentando ditar as regras para a raiz que o sustenta. é o reconhecimento sincero dessa nossa incapacidade de encaixotar Deus, que quebra de uma vez por todas o nosso orgulho teológico. E é exatamente essa misericórdia imensa e surpreendente vista ao longo de todos estes capítulos que pavimenta o chão duro e prático para o nosso próximo mergulho exegético em Romanos 12. É lá que a altíssima teologia que debatemos hoje finalmente colide de frente com o corpo físico. Com a mente renovada e com a vida diária no chamado culto racional. O mistério impenetrável da graça sempre nos conduzirá, no fim das contas, à adoração e ao serviço prático. Nós continuaremos a examinar como essa misericórdia insondável transforma a praxis na nossa próxima análise. Até lá! Até!